Oi, gente! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com os seus. O dia da Bíblia está se aproximando e, para celebrá-lo de uma maneira ainda mais significativa neste ano, a SBB decidiu convidar uma série de pastores e cristãos consagrados para nos trazer uma reflexão em torno do tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema para 2025. No dia de hoje, teremos a alegria de ouvir o pastor Pascoal Piragini Júnior, que é o segundo vice-presidente do Conselho Deliberativo da SBB, também é pastor da Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro, e também presidente da Convenção Batista Brasileira. O pastor Pascoal vai nos trazer uma reflexão sobre a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 2, com o tema Cristo, nosso advogado junto ao Pai. Ouçamos com atenção o que ele tem a nos ensinar hoje. Após a reflexão, daremos uma dica de como você, a sua igreja, podem celebrar o Dia da Bíblia neste ano. Queridos amigos e irmãos, eu sou o pastor Pascoal Piragini e estamos junto aqui com a SBB no nosso estudo bíblico. E hoje o tema é Cristo, o nosso advogado junto ao Pai, baseado na palavra de Deus que se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bem, deixa eu colocar aqui um pouquinho o que está acontecendo, por que João está escrevendo esse texto, para a gente poder compreender um pouquinho melhor as Escrituras. Primeira coisa que eu preciso dizer para você é o jeito de pensar de João, que é um pouquinho diferente da gente. O jeito de pensar de João era baseado naquilo que a gente chama de pensamento oriental, em espiral. É como um parafuso, vai apertando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, ele vai interrelacionando os assuntos. Então, para nós é um pouquinho diferente, mas essa era a maneira de pensar, e se a gente entende como funciona, fica fácil compreender como os argumentos são construídos. Na nossa cultura, a gente coloca um tema e vai defendendo os pontos. Na cultura que João estava lá pensando, ele vai acrescentando uma ideia, a outra, e vai crescendo nas ideias. Então essa é uma diferença. A segunda diferença era a razão pela qual João estava escrevendo. Existia uma heresia que estava entrando no seio da igreja, que fazia uma separação, uma dicotomia entre corpo e espírito humano, e dizia que aquilo que importava era o espírito humano, era a sua capacidade de entender e crer as coisas celestes, as coisas maravilhosas de Deus. E que aquilo que acontecia na carne não era tão importante, que aquilo que estava lá acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, não importava se era pecado ou não era, porque se o seu espírito estivesse bem com Deus, se você estivesse conectado, estava tudo ótimo. E João vai dizer que não é bem assim, ele vai combater essa doutrina e vai dizer da importância de todo ser, corpo, alma e espírito, estarem conectados com Deus e fazendo a obra de Deus e permitindo-se ser transformado por Deus. Então esse é o contexto. Por isso eu creio que o nosso texto começaria um pouquinho antes, começaria no capítulo 1, não é? Dos versículos de 8 a 10, para a gente entender que ele está falando exatamente isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, diante disso, a gente vai aprender então o primeiro argumento de João, né? Cristo é o nosso advogado, tá? E lá no versículo 1 ele disse exatamente isso. Ele disse, né, que meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E aí ele vai dizer assim, olha, claramente, olha, o nosso objetivo é ter uma vida santa, é não pecar, é estar comprometido com aquilo que são os valores de Deus no nosso corpo, inclusive. E esse é o propósito de Deus, a santificação. Porém, se alguém pecar, e se o pecado for um acidente na sua vida, nós podemos recorrer a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é o nosso advogado, aquele que nos representa diante do Pai, aquele que pelo poder do seu sangue nos limpa e nos purifica, mas que continua intercedendo por nós. E aqui ele usou uma palavra técnica, uma palavra que em algumas versões diferentes da Bíblia, ela não é traduzida, ela é simplesmente transliterada, a palavra paráclito. Os nossos tradutores da SBB decidiram traduzi-la, né? Tanto aqui nesse local quanto no Evangelho. Lá no Evangelho foi traduzido como ajudador, o Espírito Santo ajudador, e aqui como advogado. Por quê? Porque essa palavra pode significar as duas coisas. Ela significa alguém que caminha ao lado da gente, pode ser para ajudar, para abençoar, para aconselhar, como também pode ser uma palavra técnica que era usada naquele tempo para dizer que você tinha um advogado, um representante legal que ia até o tribunal no seu nome defender a sua causa. Por isso, os nossos tradutores colocaram aqui, porque esse é o sentido da palavra que está aqui nesse contexto. E o que João está ensinando é que se nós pecarmos, nós temos Jesus, nosso advogado, diante do Pai. É Ele quem nos defende, intercede por nós diante do justo juiz. E essa é uma ideia que percorre toda a Bíblia. Nós vamos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo defendendo essa mesma ideia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, onde diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa ideia também vai se encontrar lá no livro de Hebreus, capítulo 7, onde a gente vai encontrar as seguintes palavras. Jesus, no entanto, porque continua para sempre como sacerdote, essa ideia, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E continua o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, dizendo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que ele está ensinando aqui? Ele está dizendo que Jesus não apenas é o nosso advogado, não apenas é o nosso sacerdote, mas ele permanece intercedendo por nós, ele tem um efetivo trabalho, porque ele é o sumo sacerdote, mas é também aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E se podemos ter certeza da nossa salvação, é porque aquele que morreu por nós é aquele que está vivo, ressuscitou e se apresenta diante do Pai a nosso favor. E essa é a próxima ideia que João vai acrescentar lá no versículo 2, onde ele vai dizer assim, olha só que coisa. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O que significa isso? Ele usa aqui uma palavra técnica, difícil para a gente, porque a gente não está acostumado com ela, que é uma palavra que tem a ver com sacrifícios, a palavra propiciação. O que é que significa essa palavra? Ela tinha 3 significados básicos. Primeiro deles, tá? Propiciação significa
alguém que aplaca a ira, algo que aplaca a ira de Deus. Então, por causa do meu pecado, a ira de Deus, o juízo de Deus está sobre mim, e essa ira e esse juízo é aplacado, é interrompido, a misericórdia vem por causa do sacrifício. E ele está dizendo, Jesus é o sacrifício que gera misericórdia, que gera que o juízo de Deus não esteja sobre nós. O segundo sentido dessa palavra tem a ver com o sentido de perdão, tá? Propiciação podia significar o perdão dos nossos pecados. E nesse sentido a gente tem lá a figura do Velho Testamento do sacrifício diário, que era para perdão dos pecados de todo o povo. Todos os dias se fazia o sacrifício, reconhecendo que o povo era pecador, mas que não apenas a ira fosse aplacada, mas o perdão de Deus se colocasse. E o terceiro sentido era a ideia de purificação, onde a mancha, a nódoa, a marca do pecado que está sobre nós é retirada. E o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, disse João. Na verdade, esses três sentidos estão embutidos nessa palavra e João queria falar exatamente sobre isso. Ele não é apenas o sacerdote, ele não é apenas o advogado, ele não apenas tem uma causa para defender, mas ele é o sacrifício que permite deixar, não é, a nossa vida ser transformada, purificada, lavada, e que o julgamento não chegue sobre nós, porque a graça de Deus está colocada sobre a nossa vida. E nesse sentido, aqui é uma conclusão incrível. Por isso é que só Jesus tem poder de nos salvar. Nenhum santo de devoção tem, nenhuma outra entidade ou coisa tem poder para nos salvar, porque só Jesus morreu pelos nossos pecados. Só Jesus ressuscitou e só Jesus é que advoga a nossa causa e nos representa e é o nosso mediador diante do Pai nessa questão tão grandiosa de salvação. E por isso que no sermão que Pedro pregou ao lado de João, não é? Naquele mesmo dia estavam os dois juntos, um concordando com o outro, Pedro vai dizer a mesma coisa, que só Jesus tem poder para nos salvar. E isso se encontra lá em Atos 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Bom, diante de tudo isso, não é? A gente vai entender aqui o valor da obra salvadora de Cristo. Ele é único, não tem mais ninguém. Ele é o advogado e ele é a propiciação. Mas lembra do parafuso? João vai dar mais uma voltinha no nosso parafuso. Ele vai agora terminar o texto que a gente estava lendo e ele vai acrescentar aquilo que é a mensagem para aqueles heréticos que diziam, olha, o corpo não tem nada a ver, como você vive não faz mal. Eles, não é bem assim. Tem um sinal que revela se você de fato colocou Jesus como seu advogado, se de fato ele é a sua propiciação. Qual é esse sinal? Então aqui a gente vai encontrar nas Escrituras o seguinte: e nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uau! Esse aqui é sério demais. A grande questão é aqui, né? O que pode revelar a nós se alguém tem ou não um verdadeiro relacionamento com Cristo? Como eu posso saber se ele de fato é advogado ou propiciação dos seus pecados? E propiciação. E a conclusão de João é clara, né? Se você não vive os mandamentos, os valores, os preceitos, a verdade, se o poder santificador do Espírito Santo não está operando na sua vida a transformação,
Então, querido, sinto muito, você é mentiroso. Você pode dizer que conhece, mas esse conhecimento não tem nenhum poder sobre a sua vida, porque se Jesus está em você, as suas palavras vão mudar, as suas ações vão mudar, suas atitudes vão mudar, a sua ética vai mudar, o amor para com os outros vai mudar. Você vai permitir que o amor de Deus aperfeiçoe a sua vida pela sua graça. Você vai ser santificado e vai ficar mais semelhante a Jesus. Então, viver com Jesus é muito mais do que buscar algumas práticas, mas é interiorizar a presença dele na nossa vida, refletindo essa presença nas nossas ações, gestos e atitudes. E a conclusão lógica é que a sua fé é uma mentira deslavada se isso não se reflete no seu dia a dia. Se a fé não tem reflexos no seu dia a dia, ela não é uma fé verdadeira, é uma mentira. Você tem uma religiosidade. É isso que João está dizendo aqui. E quando eu penso nesse texto, e eu vejo um grande valor para os dias de hoje, porque hoje a gente imagina uma espiritualidade etérea, que não tem ligação com nada nem ninguém, a minha vida pessoal somente. Não, João está dizendo, olha, Jesus na gente transforma. Jesus na gente abre a nossa mente para que a gente viva debaixo de valores que procedem da palavra dele e dos mandamentos dele. Jesus na gente não é um nominalismo religioso, e esse é o grande perigo do cristianismo, quando ele se torna nominal. O que é isso? É quando apenas eu digo que sou cristão, mas os valores de Cristo não fazem parte do meu dia a dia, da minha ética e da minha vida. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é a propiciação e é o advogado. Mas quando ele é nosso advogado e propiciação, ele gera santificação e transformação. Porque a vida com Cristo é mais do que alguns rituais. A nossa vida é mais do que uma tradição religiosa. É ser lavado, purificado, perdoado, transformado pelo poder de Jesus, para viver uma vida abundante, madura, que cresce em santificação até a estatura de Cristo, que é o nosso grande alvo. Esse é o ensino de João. Vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, pela presença dele como nosso advogado, pelo Espírito Santo como ajudador. Espero que tenha sido abençoado para a sua vida esse tempo conosco, mas que você possa levar essa mensagem e vivê-la, porque senão a nossa fé é mentirosa. Que Deus o abençoe. Como a palavra de Deus é linda e fala sempre ao nosso coração, quanta coisa a gente aprendeu hoje sobre a reconciliação. E isso não pode ficar só para nós. Precisa ser divulgado, pois a palavra que transforma vidas e traz a reconciliação com Deus e conosco mesmo, ela precisa ser espalhada. Então eu quero dar para você hoje uma dica de como celebrar o Dia da Bíblia com a sua igreja neste ano. A dica de hoje é culto temático, celebrando a Bíblia. Que tal reunir a sua igreja, a comunidade, envolver as crianças, os adolescentes, os jovens, para louvar a Deus pela Bíblia? Pode ser um culto festivo, alegre, com a leitura bíblica, diversos tipos de Bíblia, e falar um pouquinho sobre de como a Bíblia chegou até nós hoje. E principalmente, agradecer a Deus. Pense nisso. Prepare um culto agradecendo a Deus por nos dar a sua palavra e dar em português, com a letra grande. A gente pode ler e receber o conselho de Deus para a nossa vida. Gostou do programa de hoje? Então compartilha com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja. Até o próximo programa, a gente se encontra aqui. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você, a sua família.